Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje estarei dando continuidade com a minha exposição na carta de Paulo aos Coríntios. Eu já estou no capítulo 9. Vou expor o capítulo 9. O capítulo 9 desta carta, os direitos do apóstolo Paulo. É a epígrafe do texto. Eu tenho uma playlist com os demais vídeos expondo esta carta aos Coríntios, desde o capítulo 1 até o capítulo 8. Eu vou deixar no card acima a playlist para que você possa assistir também os demais vídeos que eu expus esta carta. Vamos lá. Os direitos do apóstolo Paulo. A igreja que estava em Corinto era um pouco complicada. Vocês podem ver que desde o primeiro capítulo até agora nós tivemos somente problemas. E parece que os problemas continuam, estão aí. Se Paulo está alegando os seus direitos, é porque eles estavam questionando o apostolado de Paulo. Mas vamos lá. Ele começa assim: não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Ele faz 1, 2, 3, 4 perguntas. 4 perguntas. Interessante é que ele usou aqui: não sou eu porventura livre. Ele começa com essa pergunta. Livre aqui Eleutérios. Livre nascido livre. No sentido civil, alguém livre, com liberdade, não é escravo de ninguém. Olha, eu não sou escravo de ninguém, porque o Império Romano, ele tinha muitos escravos, eram milhares ou milhões de escravos, e parece que Paulo fala: eu não sou escravo de ninguém não. Eu sou livre, eu nasci livre. Eleutérios é nascido livre. Ou de alguém que havia conseguido a alforria, um escravo liberto. Mas contudo livre, eu sou livre. Eles: não sou apóstolo aqui é apóstolos mesmo, é um mensageiro de Cristo. Alguém que foi chamado por Jesus para ser um pregador, um mensageiro, alguém enviado com ordens. Esse título também foi dado especificamente aos 12 apóstolos de Cristo, e no sentido mais amplo, aplicado também a outros cristãos que foram destaques, como Barnabé, Timóteo, Silvano. Eles também foram chamados de apóstolos. Até porque apóstolo, esse substantivo, ele é uma pessoa, é um mensageiro enviado por Deus. Por isso que é apóstolo. Apóstolo é aquele que está com a mensagem, foi enviado com a mensagem. Então eu também sou apóstolo, fui enviado por Jesus. Não vi Jesus nosso Senhor? Com certeza alguém estava questionando: esse homem, ele não pode ser apóstolo, ele não andou com Jesus?
ele também não viu Jesus. Ele não andou com Jesus. Ele disse: olha, eu sou apóstolo, sim. Também vi Jesus. Não vi Jesus, nosso Senhor, porque Paulo viu Jesus ali no caminho de Damasco. Jesus já ressuscitado. E eu assim: acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Ou seja, a igreja de Corinto era fruto do trabalho de Paulo. Paulo que deu início à igreja que estava em Corinto. Ou seja, vocês aí de Corinto é fruto do meu trabalho no Senhor. Interessante. E alguém estava questionando a liberdade, o apostolado, se Paulo realmente viu Jesus. Olha, e ele continua: se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros. Veja bem que não eram todas as pessoas que estavam questionando o apostolado de Paulo. Tinham certas pessoas estavam questionando o apostolado. Não era toda a congregação. Olha, se não sou apóstolos para outrem aqui, a palavra grega é allos. Esse adjetivo é diferente de vocês, outras pessoas. Se para outras pessoas eu não sou apóstolo, olha, certamente, todavia, contudo, ala, a conjunção aí, o sou, eimi, a palavra, o verbo aí, eu sou para vós outros, para vocês. Porque vós sois o selo. O que é selo? Esfrages. Esfrages dá a ideia de é uma marca, é uma inscrição, uma impressão feita. E o significado aquilo pelo qual é confirmado, provado, autenticado. Ou seja, vocês são a prova. É a confirmação do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta. Olha aí. Então, igual eu disse no início, não era toda a congregação. Alguns, não todos, alguns. E Paulo estava escrevendo também para esses poucos aí. E ia falar: minha defesa. A palavra grega aqui, para defesa, o substantivo é apologia. Apologia é argumento de defesa. Ou seja, o meu argumento de defesa, discurso em defesa perante os que me interpelam. Interpelam aqui, a palavra grega é anacrino. Anacrino é perante aqueles que me examinam, que me investigam, que me questionam. Então, ou seja, a minha defesa perante aqueles que estão julgando e questionando a respeito do meu apostolado é esta. E ele começa: não temos nós o direito de comer e beber? Ele começa fazendo mais perguntas. E a pergunta dele é uma pergunta que tem resposta. Claro que tem, pois foi ele que deu início à igreja em Corinto. Ele é o fundador da igreja, ele que plantou a igreja de Corinto. Ele não tinha o direito de comer e beber do fruto do seu trabalho? Claro que tinha. Olha, não temos nós direito. Direito aí é exousia, liberdade. Eu não tenho liberdade. Também a palavra é poder de escolha, licença, permissão, poder. Exousia é isso, é liberdade de fazer como se quer, licença, permissão.
de comer, aí é fago, é alimentar-se mesmo, e beber pino? Ele faz uma pergunta. E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Claro, Paulo ele não era casado. Nós não sabemos o estado de Paulo, se era viúvo, solteiro, mas naquele momento, como eu já discorri em outros vídeos, de acordo com a fala de Paulo, quando ele fala sobre o casamento, ele diz que naquele exato momento ele estava livre, ele não tinha mulher. Mas eu assim, se eu tivesse uma esposa, eu não teria o direito de levar a minha esposa também, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Olha, então, os irmãos do Senhor aqui, apesar de que o termo adelphos, ele é irmão nascido dos mesmos pais, o primeiro significado de adelphos é nascidos do mesmo pai, mas também pode ser com relação a irmãos em Cristo, também irmãos de sangue. O detalhe é que tem uma conjunção aí, cair, esta conjunção aqui, que deixa entender que os irmãos do Senhor, que eram os irmãos de sangue de Jesus, porque senão não fazia sentido ele colocar uma conjunção aí, essa partícula aí, essa força acumulativa dessa conjunção. Porque, olha, e também o de fazer-nos acompanhar aí a palavra periago é levar alguém consigo. Então, ou seja, de levar alguém conosco, uma mulher, gunê é esposa, a palavra grega de uma mulher, poderia ter traduzido como esposa. Claro que gunê também é mulher de qualquer idade, seja virgem ou casada ou viúva, mas também o significado também da palavra gunê é esposa. No caso aqui, acompanhar de uma esposa irmã, adelfo, alguém ligado pelos laços da religião cristã. Ele diz, como fazem os demais apóstolos e apóstolos. E os irmãos do Senhor e Cefas aqui é Kefas, que é Pedro. É um outro nome dado para Pedro. Então, ou seja, os irmãos de Jesus eram casados e também Pedro. Jesus curou a sogra de Pedro. Se Pedro tinha sogra, automaticamente porque tinha uma esposa. A Bíblia não cita quem era a esposa de Pedro, mas Jesus curou a sua sogra. E Paulo ele faz essa pergunta. E ele continua: ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Então, deixando entender que os apóstolos, os irmãos de Jesus, que agora já eram cristãos, e também os apóstolos, porque os demais apóstolos e os irmãos, ele usa a partícula acumulativa e conjuntiva, cair duas vezes. Ele usa aqui, e os irmãos do Senhor e Cefas. Mas continuando, ou somente eu e Barnabé não temos o direito aí, novamente ele usa a palavra exousia, de liberdade de fazer como se quer, permissão de deixar de trabalhar? E a palavra trabalhar aqui é ergazomai, comerciar, ganhar pelo comércio, fazer, executar, tudo isso aí. Ele está questionando. Olha, se os demais apóstolos e os irmãos do Senhor disseram, eles não trabalham, vivem da pregação do Evangelho, por que só eu e Barnabé que temos que trabalhar? Porque Paulo teve que trabalhar para poder se manter na cidade de Corinto. Interessante, fazendo tendas. Paulo era fazedor de tendas. E ele faz uma nova pergunta. Quem jamais vai à guerra
à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do seu rebanho? Olha, então ele vai usar aí alguns recursos na sua defesa: guerra, plantação e um pastor de gado, seja de ovelhas ou de vaca. Com certeza que tinha em mente aí o rebanho aqui é rebanho de ovelhas, porque a palavra grega é poimen. Poimen é rebanho de ovelhas. Então, quem jamais vai à guerra, strateomai, ou seja, uma expedição militar. Quem jamais vai a uma expedição militar à sua própria custa? Custa aí, opsonion, pagamento de um soldado. Ou seja, alguém vai para a guerra ele próprio se mantendo? Claro que não. É o Estado, é o Império. Por exemplo, quando o soldado romano ia para a guerra, quem é que custeava toda a estadia daquele soldado no campo de batalha? Que pagava o soldo militar daquele soldado? Era o Estado, era o Império. Então ninguém vai à guerra sozinho, custeando a si próprio. Não, alguém tem que custear. E você, quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Ninguém. Quem planta a vinha, quem planta aí, plantar é futeu, é plantar mesmo. A vinha aí, ampelon, é um vinhedo, plantação de uvas, e não come, olha aí, estio, comer, consumir do seu próprio fruto, carpós. Ou quem apacenta aí é poimaino, ou seja, aquele que cuida do rebanho de ovelhas e não se alimenta, novamente é estio, comer, ingerir do leite, olha aí, do rebanho. E ele continua: porventura falo isso como homem, ou não o diz também a lei? Ou seja, eu estou falando algo da minha própria cabeça, estou falando isso como um homem natural, antropos, ou não diz também a lei? Aqui nomos é a lei de Moisés, nomos aí. E ele lança mão da lei, que está lá em Deuteronômio 25:4. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Lá na lei de Moisés, Deuteronômio 25:4 diz: não amordaçem o boi enquanto está debulhando o cereal. Ele diz isso. E inclusive Paulo, ele repete isso novamente para Timóteo, lá na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 18. Pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Então você olha, lá na lei de Moisés está dizendo: não atarás. Atarás aí a palavra é fimo. A palavra fimo, esse verbo aí, é fechar a boca com uma mordaça. Então é fechar a boca do animal com um dispositivo para que ele não comesse, para ele ficar quietinho, sem comer. E ele fala do boi, a boca do boi, enquanto ele o quê? Ele debulha, pisa o trigo, ele debulha o trigo. O termo pisa o trigo aí, aloão, melhor dizendo, esse verbo aqui, grego, que está conjugado aí no verbo presente, voz ativo, particípio, então alaonta, mas a raiz do verbo aí é o
verme-se aloão, que é debulhar, ou seja, debulhando o trigo. Acaso é com os bois que Deus se preocupa? Ou, olha aí, ele vai usar o argumento, ou é certamente por nós que ele diz? E ele responde, certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, façam na esperança de receber a parte que lhe é devida. Então veja bem que Paulo ele lança mão de um texto que está nas Escrituras, que no período de Paulo, o Antigo Testamento, ou ali as Escrituras judaicas já estavam, o cano já estava fechado. Para nós são 39 livros, para os judeus não são todos esses livros, que lá está dividido no Pentateuco, nos escritos, nos escritos históricos e também os proféticos, que é o Levim, o Ketuvim e por aí vai. Então, ele lança a mão das escrituras antigas aí, do período dele. E ele faz a pergunta, ou é certamente por nós? Ou seja, Deus estava preocupado com os homens, por nós que ele diz? Ele, certo é que é por nós que está escrito. Grafoi, pois o que lavra aí no sentido de arar, aquele que ara a terra, cumpre fazê-lo com a esperança, ou seja, elpis, é expectativa. Elpis aí é palavra grega, é substantivo feminino, é a ideia de expectativa. Ele espera, porque esperança é expectativa de receber a parte que lhe é devida, porque ele está plantando. Se nós os semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Olha, ele faz uma outra pergunta. Ele está tecendo uma linha de raciocínio para mostrar para os irmãos de Corinto que ele também tem direito de viver do Evangelho, porque muitos estavam questionando o seu apostolado. O fato aqui é o questionamento do apostolado de Paulo, juntamente com outros que estavam juntamente com ele ali, pregando o Evangelho. Na cabeça de alguns daqueles que moravam ali em Corinto é que Paulo deveria trabalhar e não viver às custas da igreja que estava em Corinto. Mas Paulo, ele lança a mão aqui de um argumento dizendo que ele tem direito também de viver do Evangelho. E aqui no 11, acho que vou parando por aqui, porque são 27 versículos e não vai dar prazo de expor todos eles. Eu vou parar no 12 aqui. Aí depois no próximo vídeo eu continuo. Olha, se nós os semeamos, semear aqui é espeiro. Claro, semear, espalhar sementes, e metaforicamente é de dizeres proverbiais. Mas ele está usando uma figura de linguagem para dizer que se nós os semeamos as coisas, nós plantamos coisas espirituais é pneumáticos. Esse adjetivo é relacionado às coisas do espírito humano. Será muito recolhermos aí, a palavra terizo, aí o verbo terizo é dar a ideia de ceifar, colher. De vós bens materiais aí é sarquicos, ou seja, dá a ideia de bens aqui desta dimensão, com relação aqui deste mundo, as coisas deste mundo material. Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Então tinha algumas pessoas que estavam ali pregando o Evangelho naquela região ou em outro lugar,
que estavam vivendo do Evangelho. Se outros participam desse direito sobre vós, então, olha só, tanto ali na região de Corinto, como em outras regiões. Porque, ó, se outros participam desse direito, ou seja, exousia, dessa liberdade, sobre vós aí é sobre vocês, é rimon é de vocês, não temos nós em maior medida, por quê? A palavra maior medida é malon, esse advérbio neutro comparativo é de maior grau, é muito mais. Entretanto, olha, ele faz uma pergunta. Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Entretanto, não usamos. Interessante aí. E não usamos aí, ele usa esse advérbio de negação, ox, no grego é ox. Então ele usa um advérbio de negação. Não usamos aí, usamos raomai, que é receber um empréstimo, tomar emprestado, tomar para uso próprio, usar. Tudo significa essa palavra. Então não tomamos para uso próprio desse direito, ou seja, direito aí novamente a palavra exousia. Antes suportamos, ou seja, a ideia aí, a palavra suportar, estego, na língua grega, manter longe de algo, manter-se fora, evitar. Então, olha, antes evitamos, ou seja, eu abri mão de tudo para não criarmos qualquer obstáculo, egikope, que é uma barreira, uma trincheira, um impedimento ao Evangelho de Cristo. Então Paulo ele tinha uma preocupação muito grande que algo que ele fizesse impedisse a propagação do Evangelho. Então, se algo na vida de Paulo que ele fizesse servisse para um impedimento e também fosse esse impedimento fosse no sentido no avanço do reino de Deus, Paulo ele preferia abrir mão, ele sofrer o dano. Se esse dano que ele fosse sofrer fosse para o benefício da expansão do reino de Deus. Veja como Paulo ele era cuidadoso com relação ao Evangelho. Pois bem, 28 minutos já nesses 13 versículos aí, 13, deixa eu ver aqui, 12 versículos na verdade. Então eu expus aí 12 versículos em meia hora. Então no próximo vídeo provavelmente eu encerro aí este capítulo. Então fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até lá.